Igreja, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre vocês e que seja a noite que nós possamos ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Nós estamos dando andamento na nossa série, por sinal uma série muito importante para esse tempo que nós temos vivido aqui, tempo de celebração, 55 anos de bênção, de cuidado e de chamado. E hoje nós vamos falar somos corpo no mundo. Qual é a nossa missão no mundo? O que é mundo? O que é corpo? Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Convido você a fazer a leitura bíblica no livro, na verdade, na carta de Efésios. Efésios capítulo 5, do verso 15 até o verso 20. Efésios 5, do 15 ao 20. Acompanhe comigo, por favor, nossa Bíblia digital, física e também na nossa projeção. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivam. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, por isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmão. Senhor, fale aos nossos corações, fale às nossas vidas, que consigamos, ó Pai, colocar em prática todas essas palavras do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, existem termos que precisam ser explicados, que no decorrer da caminhada cristã, o evangeliquez, ou a nossa forma de tratar a igreja, vai ficando tão recorrente, que às vezes termos importantes passam sem uma definição própria. Inclusive isso para as crianças. Eu lembro que quando eu era criança, ia à igreja, e sempre minha mãe apresentava e falava sobre Jesus. E para mim Jesus era muito claro. Mas para algumas crianças da minha classinha não era. Inclusive tinha um amiguinho meu que fazia muita bagunça e ele vivia levando broncas da sua mãe. E um certo dia o pastor estava de férias e não estava, ele fazendo bagunça, e a mãe dele sempre tinha aquele costume de beliscar ele. Olha, para que Jesus não gosta. Para que Jesus não gosta. Quem nunca fez isso, né? Mas aquele dia o pastor não estava e ele repetiu fazer aquela bagunça. Ele falou assim: uai mãe, mas hoje Jesus não veio na igreja. A imagem dele estava atrelada a Jesus ao pastor, porque não houve uma clara explicação quem era Jesus. E aqui, no texto que acabamos de falar, é um texto extremamente importante para entendermos o movimento da igreja, que é o corpo, no mundo. Mas vamos observar o que é o corpo. Nós falamos tanto, né? O corpo é a igreja. Inclusive, a carta, Paulo explica isso com muita clareza, de forma repetitiva, aqui na carta para os Efésios. Em Efésios 1, 22 e 23, uma pequena porção diz assim: para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Aqui ele está fazendo uma breve distinção e clareza. O cabeça da igreja é Jesus. É ele que governa. Sem a cabeça não há vida. Às vezes nós conseguimos viver sem uma perna, sem um braço, mas sem o cabeça não. O cabeça é essencial. E cada um tem a sua função no corpo. Paulo está tentando explicar isso de forma bem prática. Mas nós precisamos também andar um pouquinho mais sobre essa definição. Os nossos símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster, traz também essa definição. E fala assim: a Igreja Católica Universal, a Igreja de Cristo esparramada pelo mundo, que é invisível. Olha só, gente, o corpo é invisível. Nós estamos reais e aqueles que já passaram e aqueles que vão vir, é um corpo invisível. Consiste do número total de eleitos que já foram salvos, dos que agora são
e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sobre Cristo a sua cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Essa é a definição de igreja. Essa é a definição de corpo, o corpo de Cristo. Quando nós entendemos no corpo todo esse desafio, toda essa complexidade do corpo, é assim a igreja. É uma igreja que já existiu e Deus já recolheu alguns irmãos. A igreja presente aqui reunida, está reunida em muitos outros lugares. E a igreja do futuro, aqueles que vão nascer, aqueles que vão existir, se Jesus não voltar. Esse é o corpo. E aí, uma definição de William Hendrickson, muito importante, muito pertinente, ele fala que o corpo de Cristo, já que a igreja é o corpo de Cristo, com o qual ele está organicamente unido, olha só, gente, é orgânico, é um crescimento, é um contato orgânico. Seu amor por ela é tão imenso que ele faz uso de seu poder infinito para que o universo inteiro, com tudo que nele existe, coopere em benefício dela, seja ou não de bom agrado. Existe uma relação orgânica, mas existe uma intenção de Deus cuidar e abençoar da igreja. Ela é a menina dos olhos do Senhor. Vocês são, nós somos. E tudo coopera para o bem da igreja. Mesmo que ela sofra, mesmo que ela passe por maus momentos, perseguição, nós reinaremos no céu. E nós reinaremos com Cristo, porque Ele é o Senhor e cabeça. Então, esse é o corpo, essa é a igreja. Mas nós também precisamos definir o mundo. O que será o mundo? Nós falamos tanto do mundanismo, secularismo, mas como nós podemos compreender isso de forma clara e objetiva aqui nessa noite? O mundo em si é um sistema de valores e crenças que não tem Jesus como Rei e Senhor. Tudo que não passa pelo crivo que Jesus Cristo é o Senhor e Rei, isso é o mundo. Ah, Mateus, mas tem músicas mundanas, evangélicas. Não, nós não estamos falando disso. Estamos falando se a sua cultura e tudo aquilo que engloba o seu pensamento e o seu dia a dia, se Jesus não for o Senhor e Rei, aquilo ali é o mundo citado nas Escrituras. E aí tem um texto que me chama muita atenção. É uma explicação muito clara. Quando esse movimento de conhecer o mundanismo, lá em Atos, como a igreja começa a expandir, lá em Atos 17, versículos 6 e 7, fala assim: esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Gente, essa aqui é uma fala do povo sobre Silas e Paulo. Esses que estão transtornando o mundo. Que mundo? O mundo daquela época. O Império Romano, que dominava tudo. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. O porquê que eles confrontavam o sistema? O porquê que eles confrontavam o governo? Porque eles não eram mundanos. Eles estavam vivendo num reino, o reino de Deus. E eles falavam que eles tinham tumultuado, estavam trazendo um alvoroço, ali em outras versões. Um mundo em que eles não se subjugavam àqueles mandamentos ou decretos que não iam a princípios bíblicos e de Cristo, que era de César. Então, César não era o rei, não era o Senhor na vida daqueles homens. E eles pagavam preços caríssimos, inclusive com a própria vida. E aí, sobre isso, deixa eu voltar no... Isso. Gary DeMar, ele fala assim, que o avanço do evangelho por todo o Império Romano causou alarme suficiente a ponto de alguns afirmarem que os discípulos de Jesus tinham alvoroçado o mundo. Aqui, meus irmãos, imagine no primeiro século, onde agora a igreja expande, o evangelho estava sendo propagado. Não sei se vocês lembram ali, em Atos 16, que Paulo e Silas estavam presos, louvando ao Senhor. Aquilo causava um escândalo tremendo. E as celas, as prisões tremiam. E aquilo ali trazia um grande desconforto para todos eles,
porque a igreja prevalecia em meio à perseguição, em meio à semeadura dos mártires com a própria vida. E aí, continuando o seu texto, Gary fala que nos dias da igreja primitiva, a ideologia romana, bem com a sua força militar e comércio, dominavam o mundo mediterrâneo. Então perceba que a palavra mundo aqui, ela é bem contextualizada para aquele tempo. Não estava falando de todos os reis, não estavam falando do mundo de uma forma geral ou plural, mas o mundo que estava acontecendo a expansão do evangelho. E aí ele fala que o uso de mundo, nesse contexto, significa o mundo de Roma, Roma pagã, dominada por sua decadência, incluindo a sua tolerância para com práticas ocultas e adoração de governadores. Olha só, como era o mundo daquela época. O mundo fazia práticas ocultas, adoravam governadores, e essa atitude era uma atitude de mundanos. Meus irmãos, isso é assustador. Porque hoje, se nós colocarmos o nosso coração no lugar errado e adorarmos a pessoa errada, colocar um governante na frente da nossa devoção e nossa entrega a Deus, isso é mundano. Não é a música diferente que nós ouvimos, não é o lugar que nós frequentamos, não é a faculdade que nossos filhos, onde nós estamos estudando. Inclusive, essa semana teve uma polêmica muito séria na internet, com uma fala de um pastor bastante conhecido, que se for para seu filho se perder na faculdade, pede ele para vender picolé na garagem. Fazendo essa grande e clara distinção, olha, o lugar do seu filho não é na faculdade, é só na igreja. Mas não é isso. Paulo e Silas estavam tumultuando o mundo pela proclamação do evangelho. Se não tem cristão na faculdade, quem vai proclamar? Se não tem cristão no seu ambiente de trabalho, quem vai ser a luz e o sal ali? Se nós fizermos essa distinção, peraí, deixa eu me isolar, me colocando somente, quero ficar o dia todo aqui, pastor Arthur, posso passar o dia todo orando aqui, eu quero morar aqui na igreja, eu não quero me relacionar com ninguém. Estamos equivocados. O corpo de Cristo, a missão está inserida na esfera onde ele precisa estar, esfera política, esfera educacional. O cristão precisa estar inserido em todas as esferas, não criando muros entre nós mesmos. Precisamos dialogar com a educação, com a cultura, com a política. Abraham Kuyper fala, e tem uma citação maravilhosa, para trazer essa concepção. Não existe 1 milímetro qualquer em toda a terra que Cristo não fala, é meu. Não existe 1 milímetro sequer que Cristo não fale, é meu. Então, não adianta fugir. Não tem lugar que Cristo não esteja. O mundanismo não é o lugar, é o conceito, é a conspiração. Sabemos com quem é a nossa verdadeira guerra e a nossa verdadeira luta. E aqui, gostaria de trazer esse conceito, essa concepção de cosmovisão, que ela está entrelaçada e ligada a esse conceito de compreender o corpo e o mundo. Nós sempre usamos esse termo, né? É só a ponta do iceberg, e realmente é. Quando nós falamos de cosmovisão em relação às nossas paixões do coração. O topo lá é a produção cultural. É o que é produzido. O que é cultura? É tudo aquilo que nós ouvimos, nós falamos, a forma como nós interagimos. Num país é diferente, inclusive no Brasil. O Brasil é tão extenso que Minas Gerais e São Paulo têm costumes extremamente diferentes. E eu pude provar isso, ver algumas relações diferentes. Mas isso é o quê? O topo. Isso é o topo. O que nós podemos ver é o topo, a produção cultural, é as músicas que hoje os nossos jovens gostam de ouvir. O que é mais consumido. E nós podemos ouvir de muitos músicos as músicas ruins que fazem sucesso. É porque existe uma conspiração de corrupção. É efetiva, é proporcional. De forma bem reta e direta. Existe uma intenção nisso.
O teórico é aquilo que a gente sabe que é o mundo, mas existem outras coisas, o pré-teórico e aqui a cosmovisão. O que é a cosmovisão? Nada mais, nada menos como nós enxergamos o mundo. Como você enxerga o mundo? Como você tem ouvido, visto e lidado com esses dilemas tão duros que o mundanismo, a secularização nos impõe? A cosmovisão, a nossa, é baseada em Cristo Jesus, porque quando Deus envia Cristo ao mundo, imaginamos que nós estamos todos no mesmo plano, mas quando Deus desce ao mundo, Ele vem de um plano superior, e Ele consegue enxergar o mundo e todas as dificuldades de uma forma o quê? De cima para baixo. Ele vê tudo, de todos os ângulos. E nós, como nós vemos? Só de forma horizontal. Então, quando as Escrituras nos desafiam até a mente de Cristo, é se colocar no ponto que Jesus enxerga. Você tem que se colocar no ponto que Jesus enxerga para tratar seus dilemas com a sua casa. Se colocar onde o ponto de Jesus enxerga para tratar os dilemas com seu filho, com o seu trabalho, as perseguições. A cosmovisão cristã é se colocar na forma amável como Jesus trata seu inimigo, dando outra face ou caminhando mais uma milha. A cosmovisão é aquilo que nós olhamos, percebemos, mas aí, mais profundo, que é o ponto mais crucial e crítico, é a direção do nosso coração. Já dizia Provérbios, o sábio, 4:23. O que se deve guardar, guarde o que, gente? O seu coração. É porque dele que procedem as fontes da vida. Se a fonte da sua vida estiver contaminada com mundanismo, esquece. Mesmo você tendo uma percepção de como é o mundo, você está contaminado, a fonte está poluída. Precisamos mudar o quê? A direção do nosso coração. Isso é a partir do momento que nós entendemos o que Cristo fez por nós, em sua obra e através do Espírito Santo que opera em nós. E assim podemos dialogar e mudar a direção do nosso coração. O que impede das nossas paixões, em Romanos 1 fala, o que impede da gente ser homicida, assassino, todas as outras piores coisas que um ser humano pode fazer, é que o freio do Espírito refreia as nossas paixões. E aonde que é as paixões? Onde vem a paixão do coração? Como já dizia Agostinho de Hipona, devemos equilibrar os nossos amores. Qual que é seu amor? Que você tem amado? Isso direciona, porque isso é a direção do seu coração. Esses apontamentos sobre o corpo e sobre o mundo fazem bastante. É muito claro para Paulo quando ele escreve aqui para a igreja de Éfeso. Porque aqui só um complemento, né? James Sire, ele fala que a cosmovisão é de fato um compromisso, uma orientação fundamental do nosso coração. E aí, percebendo e entendendo quanto isso é complexo, os nossos movimentos como o corpo de Cristo no mundo, eu moro perto da Dom Aguirre, passo sempre ali no Rio Sorocaba. E um dia uma cena me chamou muita atenção, passando, gosto de ver sempre essa garça branca. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver essa garça no Rio Sorocaba. E observando aquele animal ali na beira do rio, na lama, procurando algumas piabas, alguns pequenos peixes, crustáceos, algumas coisinhas ali. E o que me chamou muita atenção, que ela tinha toda uma arte de pegar aqueles peixinhos ali, sem sujar as suas penas. Ela faz isso todos os dias, gente. E olha, percebam a garça, ela está branca. Olhando para essa imagem, olhando para a igreja, talvez seja o mesmo cenário. A igreja com as vestes, pisando em terrenos contaminados, mas não sujando as vestes. O desafio é caminhar por todos os lugares. E isso não nos contaminar e não nos sujar. E Paulo usa exatamente essa expressão de tirar a roupa velha e colocar uma roupa nova.
Olha só o que ele fala em Efésios 4, 22 e 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Que velha natureza é essa? A nossa condição, a nossa inclinação. Pecadores. Pecadores fazem o quê? Só pecam. Mateus, mas eu não consigo fazer algo bom sem Cristo? Não. Mateus, eu consigo fazer... Não, tudo isso talvez seja por interesse próprio, mas a natureza sua é pecaminosa sem Cristo. Que se corrompe segundo os desejos enganosos e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir de uma nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. A verdade é uma pessoa e não um conceito. A verdade é Cristo. E se nós não nos revestimos com uma nova roupa, jogando aquela roupa velha, suja fora, nós sempre estaremos condicionados a sujar as nossas vestes caminhando por aí. Ou decidir colocar uma roupa limpa debaixo de uma roupa suja. Gente, a roupa aparentemente não está suja por fora, mas ela está fedida por dentro. Ela traz mau cheiro. Então nós precisamos tirar. O imperativo aqui é tira, revista-se, tira e coloque uma nova roupa e caminhe sobre o lamaçal desse mundo. Entrando já no contexto imediato aqui do nosso texto, de Efésios 5, é interessante que Paulo, ele tem uma percepção muito dura, assim, ele exorta em muitos momentos. Aqui no período, ou no trecho menor de 10 versículos, ele exorta, olha só, quantas vezes? O primeiro, isto portanto, digo e testifico que não, mas andeis. Gente, presta atenção aqui nessa palavra andeis. Aí depois em Efésios 4, 25, de novo, ele chama atenção, ele fala assim, é a mesma coisa, cuidado. Sabe quando o seu celular vem, ou na sua tela de computador vem, tipo um spam, cuidado, cuidado. É isso aqui que Paulo está fazendo com o povo. Por isso, deixando a mentira, fale com cada um a verdade. Era um povo que estava tendo dificuldades com a mentira ali. Ser depois imitadores, andando um pouquinho, né? Ser imitadores de Deus. Paulo traz as mesmas advertências, exortações, com outras palavras. Aí ele caminha mais um pouquinho no 5:3, mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Santo, como nós já ouvimos aqui, é uma pessoa que é separada. Não é uma pessoa que não vai errar, mas ela foi separada para adorar a Deus. E por fim nós chegamos aqui no contexto imediato da nossa perícope, da nossa porção. Ele fala, portanto, vede, atenção, tome cuidado, vede prudentemente, de novo, comandais. Efésios 5:3. Essa palavra aqui, prudentemente, lá no original, no grego, fala que é essa palavra, acuradamente. O que seria? Vede acuradamente. É andando e curando. Andando como se você levasse uma sacolinha de bálsamo e curando as pessoas e curando você. Vede e ande curando. Cure você e cure o próximo. Nós como peregrinos nesse mundo, nós temos que andar sempre com uma mochila cheia de esparadrapo, band-aid, mertiolate, para curar a fonte e curar o próximo. E como nós podemos aprender um pouquinho mais com essas instruções aqui que Paulo deixa para a igreja de Éfeso? E aqui é algo sensacional. Quando Paulo usa a palavra andais, ele repete ela em algumas vezes, só nessa pequena porção eu citei 2 vezes. Essa foto é uma foto real da Turquia hoje, que era a região onde é a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito conhecida com o comércio, com o trânsito. Quando o evangelho se esparrama, conhecido como a Pax Romana, era o momento onde as rodovias ou estradas assim estavam pavimentadas e cercadas de soldados romanos para manter a paz. Inclusive, essa estrada, o que isso facilitava? O trânsito, com os transportes daquela época. Então, Éfeso
era uma cidade muito visada com o comércio de especiarias, porque tinha ótimas estradas. Gente, essa aqui, a estrada é do 1º século. Olha como está aí. Muito bem feita, muito bem planejada. E o que acontecia na estrada? Conversa. Como que eles iam viajar? Andando, com animais. Então você imagina um comerciante andando com outro até Éfeso, horas e horas. O que Paulo está falando? Olha, enquanto você anda, você vai curando o amigo do lado, falando o que Jesus fez por você. Enquanto você está caminhando, enquanto você está andando, fale das boas novas, que transformou sua vida. Paulo está falando para quem? Comerciantes, universitários, donas de casa, todos esses. Então, com essa mentalidade, no caminho, Paulo instrui. E ele instrui o quê, gente? Vamos, algumas conclusões para a gente levar amanhã. Hoje para o nosso coração, amanhã para a nossa rotina. Nós somos corpo no mundo. E quero deixar 3 conselhos muito práticos que Paulo elenca aqui. O primeiro deles, ande com sabedoria, aproveitando as oportunidades. Lá no verso 15 e 16 diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Meus irmãos, o primeiro conselho que a gente precisa extrair desse texto é que nós precisamos andar na caminhada da vida, aproveitando as oportunidades, mas com sabedoria. Com sabedoria. Aqui nada mais, nada menos, Paulo está falando assim: aproveite o seu convívio para exemplificar e colocar em prática quem é Jesus, o que Jesus fez por você. E ele fala assim: olha, o tempo é mau, aqui é o Kairos, é o tempo aqui, é oportunidades. Hoje nós estamos saudáveis, amanhã talvez não. Hoje temos fôlegos, temos voz, temos condição de nos locomover, mas talvez amanhã não. O que Paulo está falando? Aproveite os seus dias, o tempo que Deus te ofereceu, com sabedoria. E o que é sabedoria, gente? Nós podemos definir sabedoria, é tudo aquilo que nós fomos fazer ou pensar, primeiro colocar nas mãos do Senhor. Atitudes sábias passam por isso. É depender do Senhor para fazer qualquer escolha. Há 1 ano e 4 meses, eu e a Bruna, nós mudamos pela graça do Senhor de apartamento. E na mudança eu falei assim: amor, vamos abençoar o nosso condomínio com alguma oferta generosa? Mas como assim, Mateus? Não sei. A gente está sem dinheiro agora, mas o que a gente pode fazer? Amor, vamos doar a nossa mesa? Doar a mesa? Mateus, mas a mesa, nós não temos mesa. Como vai doar a mesa? Não, vamos doar a nossa mesa. Vamos ser generosos, vamos abençoar esse povo que conviveu com a gente há alguns anos. E aí, todo condomínio tem um grupo, né, de barganha, de venda. E eu coloquei lá assim: queridos, temos uma mesa para doar. O primeiro a curtir ou fazer alguma reação aqui é sua. E uma senhora fez um joinha. E aí apareceu uma chuva. Eu quero. Mas eu fui no joinha e depois a moça do joinha veio falar só depois comigo: é verdade isso mesmo que você está fazendo? É de graça? Estou sendo de graça, eu quero abençoar a sua vida, pode vir buscar. Você foi a primeira a reagir. E aquela senhora foi com o seu marido em casa buscar aquela mesa, de forma radiante, até mesmo sem acreditar. Ela bateu: é aqui mesmo, toda sem jeito. É aqui mesmo que você está doando uma mesa? É sim, é aqui mesmo, senhora. Fulano de tal, pode entrar. A mesa é essa aí. Ela olhou: mas a mesa está novinha? Peraí. Começou a investigar se a mesa estava quebrada, se as cadeiras estavam em condições. Então, senão a mesa está em perfeito estado. Eu gostaria, e eu estou fazendo isso, minha senhora, não porque eu sou bom, mas é porque Jesus pediu para eu fazer. Eu estou aqui para abençoar a sua vida. E ela levou a mesa, depois de 10 minutos ela mandou a foto assim, da mesa e do sofá. Gente, era o mesmo tom, a mesa e o sofá. E ela começou a agradecer ali: gente, não acredito, era feita para mim, muito obrigado. E aquele grupo que era de barganha e venda apenas, se transformou em um grupo de doação.
uma atitude, não minha, meus irmãos, não estou fazendo isso para me engrandecer. É porque eu ouvi o que Jesus estava pedindo para eu fazer. É aproveitar as oportunidades. Sabe quando você está no mercado e a pessoa da frente ou de trás está reclamando? Nossa, mas está muito caro. Meu Deus! Antes eu fazia as compras. Em suma, essa pessoa do seu lado, ela está pedindo socorro. Socorro. Eu não estou dando conta de viver nesse mundo. Esse mundo é muito injusto. Eu preciso de uma esperança. O que ela está falando? Você não tem uma esperança para me falar? Ela está querendo ouvir de Jesus. Ouvir de Jesus. Aproveite o tempo, porque os dias são maus, meus irmãos. Muita doença. Teve recentemente essa onda de doença. Quantos de nós pegamos dengue, gripados? Os dias são maus. Aproveite o seu tempo com sabedoria. Falando de Jesus para o próximo. Sendo corpo no mundo. E um segundo conselho de Paulo para aquela igreja. Ande com sensatez, buscando a vontade do Senhor. Ande com sensatez, buscando a vontade do Senhor. No versículo 17 diz assim: por essa razão, não sejam insensatos, mas procuram compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem compreender a vontade do Senhor. Quantas vezes nós procuramos entender qual é a vontade do Senhor? Quantas vezes nós tomamos decisões gigantescas sem uma oração antes? Quantas vezes a vontade do Senhor ela é paralela ou atrás das nossas vontades? Algo que me chama muita atenção é que tudo que parece estar consertado e bom está declinado a quebrar e desgastar. Nessa mudança, vou fazer 6 anos de casamento, eu falo assim, amor do céu, tem 6 anos e está tudo já velho. As coisas estão precisando ser trocadas. As roupas não estão durando. Nós começando ou estamos vivendo a nossa vida sem esse conselho do Senhor para resolver tudo. Porque tudo passa tão rápido, tudo é tão efêmero, que nossos ouvidos não estão mais sensíveis a fazer tudo à vontade de Deus. A gente sempre fala assim, Senhor, está aqui minha agenda, está aqui meus sonhos. É isso, em nome de Jesus, amém. Nós não nos atribuímos ou colocamos segundo a vontade de Deus. Existe um paralelo simétrico aqui. Paulo está falando a mesma coisa com outras palavras. Com outras palavras. Não colocamos a nossa vida e nossas decisões nas mãos do Senhor segundo a vontade dEle, porque parece que está tudo tão rápido. Não sei se vocês têm a sensação de quando vocês vão colocar a cabeça no travesseiro, você fala assim, nossa, eu estou dormindo ou estou acordando? Parece que eu já estive aqui há algum tempo atrás. É porque a nossa vida ela está num ciclo tão rápido. O avanço tecnológico nos colocou num ritmo tão rápido, que o carro que era para andar 60 por hora, ele está correndo a 400. Só que tem uma notícia muito ruim para te dar, e dá para mim. Um carro que foi feito para durar 30 anos, andando 60 por hora, e nós estamos colocando 400 km por hora, vai fundir o motor. Vai fundir o motor. Vai fundir a mente. As síndromes, cansaço. Quem nunca se sentiu cansado, quem nunca se sentiu prestes a jogar tudo para o alto. O que te cansa não é vir na igreja, não é servir, não é se colocar numa escala para servir. O que te cansa é sua rotina frenética. O que te cansa é suas prioridades invertidas. O que te cansa não é trazer seu filho no domingo de manhã para a escola discipuladora, para o culto. Não, Mateus, meu filho está cansado, tenho que deixar ele descansar. O que te cansou foi a semana, porque você levou seu filho na escola, no inglês, na natação. Por quê? Invertemos. Não fazemos mais a vontade do Senhor. Colocamos a nossa agenda e se sobrar. O pastor Arthur começou o culto bem enfatizando isso. Nós começamos a semana na casa do Senhor. Porque quando Cristo morre na cruz e estabelece o domingo como dia de descanso, é o primeiro dia para sairmos daqui cheios. E como era o antigo tempo da lei mosaica, era no sábado. É porque eram as leis, era pesado, eu tinha que descansar no sábado. Agora, quando Cristo vem, Ele estabelece o primeiro dia da semana como descanso. Precisamos descansar
Porque Cristo institui o descanso, mas na dependência do Senhor. Por fim, terceiro e último conselho: ande na luz, se enchendo do Espírito Santo. E não se embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Efésios 5:18. Esse texto aqui, às vezes, ele é interpretado para não beber, não fazer uso de bebida alcoólica, mas aqui o intuito é: enche-se. Se você se enche do Espírito Santo, a bebida vai ter o lugar certo. Lembra lá na Cosmovisão, as diretrizes do meu coração? Aqui ele estava falando para pessoas que a bebida alcoólica era o senhor da vida, ela que direcionava o coração. Mas para os cristãos, para as pessoas que precisam, primeiramente, o que elas precisam fazer? Se encher, se abastecer do Espírito Santo. E aí sua vida toma um novo rumo. E aqui a gente pode trocar vinho ou bebida alcoólica por qualquer outra coisa. Futebol, trabalho, família, filhos. Se nós não invertemos as posições do nosso coração, e se não for o Senhor, o único Senhor, Deus como o único Senhor do seu trono, no seu coração, com certeza, meu irmão, falo para você e para mim, tem outra coisa dominando e reinando no seu coração. E aí, ele dá exemplos práticos do que pode encher as nossas vidas com o Espírito Santo. Falando com vocês salmos e hinos e cânticos espirituais. Então, o que é falar salmos e hinos? Falar a Bíblia. Falar o que você medita. Ele também fala cantando e louvando com o coração do Senhor. Nós achamos que aquele ditado popular, quem canta seus males espanta, era um ditado popular, né? Não é, versículo aí, ó. Quem canta e louva, de fato, está se enchendo do Espírito Santo. E por fim, dando o que, gente? Sempre graças. Pelo que você é grato, pelo que você agradeceu hoje. Por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem essas orientações: falar, cantar e buscar. E dar sempre graças ao nosso Deus por tudo que nós temos e por tudo o que Ele tem feito por nossas vidas. E assim, nós podemos caminhar no mundo, mesmo turbulento, sujo, devasto, sem manchar as nossas roupas e nossas vestes. Leve esse desafio para o seu coração. Coloque isso em prática, esses conselhos tão preciosos, que assim estaremos no caminho certo, com a mentalidade certa e glorificando aquele que merece todo o louvor e honra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim abençoe a vida da igreja e que nos use para a proclamação do seu reino. Agora, vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos ajude a colocar tudo isso em prática, mesmo com os desafios, mesmo com as lutas, mesmo com aquilo que tem te impedido de orar, de buscar o Senhor e ser, de fato, o corpo no mundo. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Usa-nos, ó Pai, como seu corpo no mundo mau. Os dias são maus, o tempo é mau. Mas quando o Senhor envia Jesus Cristo ao mundo e restabelece a ordem ao caos, perdoando nossos pecados, nós estamos agora justificados para ir evangelizar e fazer a diferença. Nos use, Senhor, a partir da concepção que nós somos filhos perdoados e agora fazendo a tua vontade nesse mundo, um mundo mau. Nos ajude. Em nome de Jesus Cristo, que eu oro, agradecendo a Cristo por ter vindo ao mundo. Amém e amém.